Se você parar de trabalhar hoje, por quantos meses você consegue sobreviver? Quando o mês acaba, você consegue guardar dinheiro e de fato está criando essa renda para o seu futuro, para não depender 100% do seu trabalho? Esses são questionamentos que você deveria se fazer para entender se você está ou não na rota, vamos dizer assim, da prosperidade financeira e da independência financeira. Existe uma pesquisa que é conduzida pelo Serasa, junto com a Salary Fits, e essa pesquisa em 2025, por exemplo, trouxe um dado muito interessante que eu queria compartilhar com você antes da gente começar esse vídeo aqui e trazer novamente, né, a ideia do tema dele, que é como fazer o dinheiro trabalhar para você. Essa pesquisa foi feita com algumas pessoas, obviamente, e ela disse que, né, os resultados, 54% das pessoas hoje não conseguem cobrir o mês com o salário e precisam recorrer a alternativas muitas vezes desastrosas, como, por exemplo, empréstimo de terceiros, cheque especial, juros do cartão de crédito, rotativo e outras questões. Nosso país, infelizmente, está doente por uma cultura de educação financeira ainda muito ruim e por decisões financeiras todos os dias, mesmo que pequenas, que as pessoas tomam, que fazem com que esse resultado seja desastrófico. Meu nome é Vitor, eu sou planejador financeiro e especialista em investimentos, e eu criei esse canal para te ajudar a tomar boas decisões financeiras para que no fundo, você tenha qualidade de vida e consiga construir patrimônio. Esse é um dos conceitos que com certeza vai te ajudar a construir esse patrimônio, porque eu não quero que você fique dependente do seu salário e chegue, por exemplo, aos 60, 65 anos de idade, como acabou de acontecer agora em uma ligação que eu fiz antes desse vídeo, com um senhor que caiu no esquema de pirâmide, 66 anos, e tinha todas as economias dele depositadas nessa pirâmide, acabou tomando um prejuízo e vai ter que fazer Uber nessa idade aos 66 anos para poder sobreviver. Eu não quero que você seja esse tipo de pessoa, tá? Qual que é a promessa aqui então? A promessa é, se você está começando do zero ou não tem conhecimento sobre investimentos, eu vou trazer aqui um passo a passo para você criar essa mentalidade de fazer o dinheiro trabalhar para você e não depender do seu salário. Bom, antes da gente começar, né, eu queria dizer que o primeiro erro, super rápido aqui, é o de que quem está nessa fase vive um ciclo vicioso, ou seja, a pessoa tem um salário, as contas são basicamente o valor do salário ou até maiores, no fim do mês ela não guarda dinheiro e ela está ali sempre ou mantendo um equilíbrio ou ficando no negativo. Essa pessoa não está criando estrutura. Então, se você está vendo esse vídeo aqui e se você se assemelha a esse tipo de pessoa, sabe que você, infelizmente, não está criando uma estrutura para o seu planejamento. Nós, eu, você, qualquer pessoa, nós somos vendedores. Por mais que você fale que você é CLT e fale que você não é da área de vendas, mas você é da área de vendas, sabe por quê? Porque você vende a sua hora. Você troca a sua hora por dinheiro. E a gente tem que entender que hora, que tempo é dinheiro. E hora é finita, tempo é finito. E se você gerencia mal o seu dinheiro, você está jogando fora as horas que você tem, pela qual você vende para uma empresa, ou se você tem uma empresa, o produto que você vende e quanto você gasta para poder entregar. Se você faz uma gestão financeira ruim, essa gestão financeira vai refletir em mais horas de trabalho que você precisa ter para poder consertar o erro que você está tendo agora. Olha a consequência de você ter uma gestão financeira ruim e quanto que isso impacta na sua vida financeira. Pode ser que no próximo mês não impacte tanto, você vai continuar trabalhando, mas daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, eu não quero que isso aconteça. Então, para isso, eu quero que você introduza essa visão e você vai começar a mudar, sabe por onde? Primeiro, pela visão de construir ativos. Quando você constrói ativos e não constrói passivos, você começa a construir, de fato, essa independência. E para a gente construir ativos, para a gente ter dinheiro guardado, para a gente sonhar numa aposentadoria sem depender do governo, a gente tem que fazer a base inicial, que é ter uma reserva de emergência. Ter uma reserva de emergência é muito importante e também, além disso, ter clareza de quanto ganha e quanto gasta começam ali a se tornar tarefas importantes para você conseguir organizar a sua vida financeira. Organizar a vida financeira, inclusive, é o passo 1 desse projeto que eu quero fazer com você aqui nesse vídeo, que eu quero que você construa comigo. Primeira coisa que você vai fazer é seguir esse canal. Brincadeiras à parte, mas é verdade. Você vai seguir esse canal aqui, você vai curtir esse vídeo se está fazendo sentido para você, porque eu quero agregar na sua vida. Mas vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer é, você vai anotar todas as despesas que você tem. Essa anotação vai fazer com que você veja algumas despesas que fazem sentido e outras que não fazem. E para facilitar ainda mais, você vai colocar do lado da despesa e do valor se essa despesa é obrigatória ou não. Se não for uma despesa obrigatória, você já vai pensar em como você pode cortar ela. Eu quero que você estabeleça uma meta de cortar 1, 2 ou 3 gastos mensais, que seja 50, 100, 200 reais, 1.000, 2.000, não sei qual que é a sua realidade, então faça de acordo com a sua realidade, para que você
comece a estruturar esse planejamento financeiro. Eu preciso que você corte essa receita e que você não substitua essa despesa, desculpa, e que você não substitua essa despesa por outra despesa. Você tem que substituir essa despesa por um investimento que vai te fazer ter muito mais retorno lá na frente. Tá? Então, esse é o primeiro passo, organizar a vida financeira. O segundo passo é montar uma reserva de emergência. Entendeu quais são as despesas ali que não são obrigatórias e que podem ser cortadas? Já corte o mal pela raiz, direcione esse investimento, esse valor que você tem de gasto para um investimento financeiro. Se você não tem reserva de emergência formada, você deveria preocupar em formar uma reserva. Sabe por quê? Um outro dado dessa pesquisa diz que 1 a cada 4 pessoas entrevistadas não tinham 10 mil reais em recurso próprio para solucionar um imprevisto. Isso é muito desastroso. Isso é muito impactante. Você não ter 10 mil reais na conta hoje para um imprevisto e precisar usar dinheiro de terceiros, me desculpa, mas você tinha que ter vergonha da sua situação. Você tinha que ter vergonha se for o seu caso. Então, foca em montar uma reserva de emergência. Não busca investimentos mirabolantes, investimentos que não são regulados pelo mercado, investimentos em ações, fundos imobiliários, investimentos arriscados. Não busque isso. Busque formar a sua reserva de emergência. Para formar a reserva de emergência, você vai entender qual é o seu custo de vida mensal. Então, você já mapeou isso ali no passo número 1 da organização da vida financeira. E você vai fazer um cálculo ali de 6 a 12 vezes o seu custo de vida mensal. Se o seu custo de vida mensal ele embute uma situação onde você não é CLT, você é PJ, sei lá, você é corretor de imóveis, por exemplo, ou você é autônomo, sua renda oscila muito, talvez faça mais sentido você ter uma reserva mais robusta do que se, por exemplo, você for um servidor público, um empregado CLT que tem ali alguns benefícios da profissão. Se você tem filhos, a sua reserva precisa ser maior, se você não tem, talvez menor. Então vá analisando o seu contexto geral para que a sua reserva fique entre 6 a 12 vezes o seu custo de vida mensal. Feito isso, você vai para o passo número 3, que é como que a gente faz o dinheiro trabalhar para a gente. Se a sua reserva está formada, você começa a entender uma coisa que é muito importante, que é a construção do hábito. Se você criou a disciplina de guardar R$200 durante um mês, depois para o outro mês você guardou 250, depois no outro 250 de novo, mas depois daqui a 3 meses 600, você fez o que é o mais importante, que é criar a disciplina. Nessa parte aqui de fazer o dinheiro trabalhar, eu trouxe aqui a calculadora para fazer alguns cálculos em tempo real com você. Você tem que entender que a ideia é sempre você reinvestir esse dinheiro que sobra todos os meses. Por quê? Se você ainda não atingiu a aposentadoria, e quando eu digo atingir a aposentadoria, não é atingir a idade de aposentadoria, não é bater 60 anos, não. Se você ainda não atingiu um patrimônio financeiro que vai te permitir viver de renda, o ideal é que você continue trabalhando, gere, enfim, né, renda através do seu trabalho, invista isso todos os meses e não utilize o dinheiro guardado. O dinheiro guardado você vai utilizar lá na frente na sua aposentadoria. Você tem que fazer uma gestão financeira do seu dia a dia, do seu mês, com o que você ganha do seu trabalho e, obviamente, o que você vai gastar. Mas é a receita do seu trabalho que vai ali alimentar todo o seu projeto de planejamento e não a receita dos seus investimentos financeiros. E aí você começa a entender o quão forte né, o quão forte são os juros compostos quando a gente começa a fazer algumas contas. Se você guarda R$1.000 por mês, tá? Durante 12 meses, a uma taxa de 1% ao mês, ao final de um ano, você tem R$ 12.682,50. Ou seja, você guardou R$12.000, ou seja, R$1.000 vezes 12, mas ao final do ano teve 12.682. Você teve R$ 682,50 de lucro. O que significa isso nesse exemplo lúdico que eu estou te dando? Mais da metade de um 13º aporte, vamos dizer assim, foi com o rendimento dos juros compostos, foi com o dinheiro trabalhando para você. Se eu aumento esse prazo para 36 meses, por exemplo, a gente teria aqui R$43 mil. Você teria investido R$36 mil e depois de 3 meses teria tido aí mais quase R$10 mil de rendimento. Teria aí R$7 mil de rendimento por fazer essa estratégia. Se você aumenta o seu aporte mensal de R$1.000 para R$2.000, nesse mesmo prazo de 36 meses,
você teria, ao invés de 86 mil, 153,75. Olha o poder que tem você reinvestir o seu dinheiro e não usar ele no momento em que não deve ser usado, que é o momento em que a sua renda do seu trabalho ainda é capaz de te manter, tá? Tá fazendo sentido o vídeo? Comenta aqui embaixo se o vídeo está fazendo sentido e se essas dicas estão realmente agregando na sua vida. E, de novo, não deixe de seguir e de inscrever no canal. O passo 4, que é muito importante também dizer, é transformar essa mentalidade de fazer o dinheiro trabalhar para você em um ativo. Então aqui a ideia é a gente escolher produtos financeiros. Para que você possa se dar ao luxo de dizer que você investe em vários ativos e diversifica a sua carteira, percebe que com tudo que eu estou falando nesse vídeo com você, você precisa primeiro criar o hábito para investir. Se a pessoa ela é uma boa investidora, ela antes de ser uma boa investidora, ela foi uma boa gestora financeira. Não tem como as duas coisas não andarem juntas. Não tem como você ser bom investidor se você não é um bom gestor financeiro. Por quê? Se você não faz sobrar dinheiro todos os meses, como é que vai aparecer dinheiro na sua conta? Como é que você vai investir? Então, agora é que a gente foca em falar sobre como transformar essa geração de dinheiro, né, de receita, fazer o dinheiro trabalhar, em ativos financeiros. E eu quero que você pense o seguinte, eu não quero que você foque em escolher produtos, eu quero que você foque em estruturar uma estratégia que eu chamo de investir baseado em objetivos. Você vai definir qual é o preço desse objetivo que você quer atingir, então quanto custa a viagem para Maldivas que você quer fazer, quanto custa o casamento que você quer ter. Você vai definir um prazo para esse objetivo, em quanto tempo você quer atingir esse objetivo. Você vai definir uma prioridade para esse objetivo, ou seja, baixa, média ou alta. Por quê? Porque a gente tem vários objetivos e pode ser que a gente tenha várias prioridades aí e tenha que, de novo, escolher um em detrimento do outro. E por último, você vai definir um propósito para esse objetivo. 4 P's. Escreveu isso no papel, você vai ter muito mais clareza sobre o que você precisa fazer, tá? Essa clareza ela vem do seguinte sentido, você não precisa ser um especialista em investimentos para poder tomar essa decisão, sabe por quê? Se você chega e fala que você precisa do dinheiro para daqui 6 meses, você não deveria estar buscando investimentos agressivos e investimentos com mais de 6 meses de vencimento. Olha só como é que é inteligente, você não precisa queimar neurônio, estudar livros, estudar termos complexos, a não ser que você queira, para tomar boas decisões financeiras. Se você tem um objetivo em uma outra caixinha, então você vai colocar cada objetivo em caixinhas. Se um outro objetivo que você tem um prazo de 5 anos, 10 anos, você pode, não quer dizer que você deve, mas você pode investir em produtos financeiros com prazos maiores e com risco um pouco mais alto. Por quê? Porque você tem mais prazo para poder diluir o seu risco. Então defina essas caixinhas com esses 4 P's para que depois você busque os produtos financeiros que façam mais sentido. É como se fosse um funil, onde essas caixinhas estão aqui no primeiro momento, te falando de acordo com o prazo de cada objetivo, qual produto que funciona e qual não funciona, e depois você vai exatamente nos produtos que funcionam. Os produtos que não funcionam você vai descartar da sua análise, tá? Uma coisa eu preciso te dizer, para a gente caminhar aqui para o final. O principal caminho, o driver que você tem que ter na sua cabeça é comportamento, hábito e disciplina. É isso que vai fazer com que você tenha uma visão de que o dinheiro vai trabalhar para você lá na frente. Lógico, saber sobre conceitos financeiros, como por exemplo os juros compostos, inclusive eu tenho um outro vídeo que eu falo sobre os juros compostos explicados na prática, né? Mas o mais importante é entender essa mecânica de comportamento, hábito e disciplina. Quem entende cria patrimônio e independentemente do salto financeiro, consegue criar patrimônio, se ganhar um dinheiro, se ganhar na loteria, vai conseguir fazer uma boa gestão financeira. Quem não entende fica andando em círculos e fica dependente sempre de uma renda ativa, de um chefe chato ou de um sistema fadado ao fracasso como é o INSS, tá? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, que tenha agregado na sua vida. Eu estou disposto sempre a ajudar aqui no canal do YouTube, mas eu também tenho um processo de consultoria e de mentoria individual, onde eu te ajudo a montar um planejamento financeiro baseado no seu cenário, independentemente se você está começando ou se você já tem milhões investidos, de maneira ampla, né, e imparcial, para que você possa criar esse patrimônio aí nos seus termos, do seu jeito, tá? Vou deixar o link aqui abaixo na descrição para você poder falar comigo ou com a minha equipe. Vamos que vamos, até o próximo vídeo e comportamento, vale mais do que dinheiro. Vamos que vamos.